A paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Edivaldo Luiz e gostaria de compartilhar com você uma passagem da Palavra de Deus registrada-se no Evangelho de João, capítulo 5, que tem por título O Tanque de Betesda. Essa passagem vai nos levar a um horizonte muito bom, espiritualmente falando. Vamos tentar mostrar através dessa passagem que Deus tem para cada um de nós, se nós tão somente formos pacientes em esperar a nossa hora chegar. Amém? Abra sua Bíblia aí no verso 6 e vamos ler só o versículo 6 para ganharmos tempo, tá bom? Que diz assim: E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Percebe comigo que Jesus está perguntando para uma pessoa que está enferma há 38 anos, sabendo ele que essa pessoa estava já nesse estado esse tempo todo. Mesmo assim, ele vai dizer ao paralítico, ele vai perguntar ao paralítico: Você quer ser curado, filho? Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu quero só dar uma incrementada mais no nosso estudo, na nossa pregação, conforme você queira entender ou interpretar o que vai acontecer aqui, que esse é o terceiro milagre dos 7 milagres que está narrado nesse Evangelho de João, tá? No versículo 1 diz assim: Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para essa festa. 3 datas no ano costumava acontecer essa festa. Apenas 3 datas no ano. Eram 3 festas que aconteciam nessas datas. A primeira festa era a festa de Pessa. Pessa quer dizer passagem. A segunda festa é a festa de Shavuot. Shavuot quer dizer festa das semanas. E a terceira festa é a festa de Sukkot. Sukkot quer dizer tendas ou tabernáculos. Mas o que fazia, por que os judeus tinham que ir até a Jerusalém para poder participar dessa festa? Qual era o motivo deles terem que ir lá? Porque era lá em Jerusalém que estava localizado o templo que tem o nome em hebraico chamado Beit Hamikdash. Esse templo era o templo onde os judeus faziam ali os seus sacrifícios de adoração a Deus, e ele era o templo que foi reconstruído, ou seja, foi reformado esse templo por Herodes o Grande, e era ali mesmo que costumava acontecer a festa judaica. Mas o interessante é que nós vamos entender através dessa passagem que Jesus ele está indo para essa festa, e bem na entrada da porta, bem na entrada para chegar no templo, bem na subida da escada, quando vai ir para o templo, tem uma porta lá chamada-se Porta Dourada. Essa Porta Dourada era a porta que dava acesso ao templo, onde os sacerdotes costumavam se fazer ali os sacrifícios para perdão do pecado do povo, sacrifícios de animais, e os sumos sacerdotes, isso uma vez ao dia, e os sumos sacerdotes uma vez ao ano, que eles faziam esse tipo de sacrifício. E creio eu que Jesus está subindo para essa festa, e era exatamente, no meu ponto de vista, a festa da Páscoa. Então Jerusalém estava com certeza bombando de gente, estava lotado de judeus estrangeiros, porque era obrigatório eles irem lá para poderem comemorar essa festa. Era um mandamento de Deus que eles tinham que ir até Jerusalém para poderem celebrarem a festa da Páscoa. Só que quando Jesus chega ali para entrar na Porta Dourada, nós vamos entender através dos escritos de João, que João está focalizando ali, junto à Porta das Ovelhas, que não é a Porta Dourada, é um local diferenciado, é um outro rumo, junto à Porta das Ovelhas, um tanque que em hebreu chama-se Betesda, que traduzindo para os nossos dias de hoje, quer dizer casa de misericórdia. Então João está focalizando, isso é João escrevendo, que Jesus está indo para aquele lugar, ele está indo para lá, para a Porta das Ovelhas, local onde existia 5 alpendres. Então olha só para vocês verem, Jesus ele vai deixar de passar pela Porta Dourada para ir para a Porta das Ovelhas e vai até o tanque de Betesda.
Então, percebe-se que tem ali são consequências que vai acontecendo ali, e João está narrando isso. Quero dizer para você que eu gosto muito do Evangelho de João, não que eu não gosto dos outros evangelhos, porque a palavra de Deus ela é infinita, ela é imutável, ela é inerrante, mas eu gosto de ler o Evangelho de João, até mesmo porque João ele dá detalhes total dos acontecimentos de Jesus. João ele é o evangelista que estava sempre colado ali do lado de Jesus para ver tudo o que acontecia. Então pode ver que o Evangelho de João é um dos evangelhos que narra exatamente coisas em detalhes. Pode ver que ele está dizendo que tinha a porta dourada, depois tinha a porta das ovelhas, e aí do lado da porta, bem próximo à porta das ovelhas, um tanque, que em hebreu quer dizer Betesda, e também junto ali, próximo do tanque, 5 alpendres, né, que chama-se Pórtico de Salomão, para quem não sabe, é um alinhamento de colunas, que era um local coberto onde as pessoas usavam-se para se abrigarem do tempo, do sol, da chuva, principalmente aquelas pessoas que estavam enfermos ali, porque às vezes a água demorava para ser agitada, então quem queria receber a bênção poderiam ficar ali como abrigo, né, no caso, nesses alpendres aí, né, ou seja, no Pórtico de Salomão. Esse Pórtico de Salomão aí, ou esse alpendre, ou esse alinhamento de colunas, ele tinha 30 côvados de altura e tinha 25 côvados de largura. Era como se fosse uma varanda ali, que as pessoas ficavam ali, creio eu, os enfermos também ali, esperando que a água fosse agitada, daí eles saíam dali, pulavam no tanque e já saíam curados e iam embora para casa. Bom, o interessante disso tudo é que Jesus vai para lá. É isso que importa. Só que o local onde está aqueles enfermos não é um local adequado para que Jesus fosse. E nós sabemos que Jesus não podia se misturar, conforme a lei judaica. Por ele ser o Messias, ele não podia se misturar com certos tipos de pessoas. Principalmente doentes, enfermos, reciclados, até leprosos que estavam ali. Então não é costume dos judeus se misturar com esse povo. E Jesus ele vai para lá. Não é assim que está escrito na Bíblia? Não é assim que João está narrando? Se Jesus vai para lá, no local onde não é costume dele ir, o que pode estar acontecendo no momento que ele está indo? Não está escrito, mas tente raciocinar comigo e vamos fazer aí uma interpretação básica do assunto, de que se eu estivesse lá, junto com Jesus, e fosse um judeu ortodoxo, que estou acostumado a guardar a lei, o que eu ia falar para Jesus? Ei, não vai aí não é local para o senhor. O senhor está no lugar errado. O nosso lugar é aqui. Aí não tem gente que nos interessa, né? Então, seria mais ou menos assim que aconteceria no meu caso se eu estivesse lá. Se eu agiria assim, por que os discípulos então de Jesus agiriam diferente? Lembra quando Jesus estava em alguns determinados locais, quando crianças iam querer até chegar a ele, os discípulos barravam as crianças, não ficamos, deixa o mestre em paz. Lembra do cego de Jericó que dizia, filho de Davi, que nós vamos falar dele um pouquinho também depois, tenha compaixão de mim, as pessoas cala a boca, não deixa o mestre em paz. Então, mais ou menos aí era a mesma coisa, só que aqui a situação é pior, porque Jesus ele vai entrar lá, ele vai passar pela porta das ovelhas, e a porta das ovelhas é um local bem baixinho, que para passar ali tinha que se abaixar para passar. Então olha até que ponto Jesus ele chega para ir abençoar uma pessoa. Talvez eu e você não teríamos coragem de ir lá, é óbvio que não. Talvez eu e você não teríamos coragem de ir lá, até porque ficaríamos com medo de pegar uma infecção. Quantos leprosos não tinham? Não está escrito que tipo de doenças tinha, mas diz que tinha muito enfermo ali. E aí você e eu, como uma pessoa que preservamos a saúde, iríamos querer ir no lugar daquele para poder voltarmos doentes? Claro que não. Vamos ser sinceros, vamos ser hipócritas. Mas isso nos leva exatamente a entender, quando nós passamos por essa passagem, de que nós temos que aprender mais com Jesus. Que existem certos tipos de pessoas que não vão em certos ou determinados locais porque acham que aquele lugar para ele não é o lugar adequado. Existem certos tipos de pessoas que não conversam com outros tipos de pessoas porque eles acham que aquele tipo de pessoa não é um tipo de pessoa que serve para uma boa conversa. Até mesmo porque lá nos Salmos diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém em caminho de pecadores, nem se assenta em rodas de escarnecedores. Não é assim que está escrito no livro? Sim, eu também concordo, mas isso não quer dizer que dependendo do lugar que você estiver, você vai estar dando ouvido a ímpio. Não quer dizer que você vai estar participando da roda de escarnecedores.
Isso não quer dizer nada, você pode estar lá e ser uma luz. Não é que está escrito que nós não podemos, que nós não temos, que nós não devemos. A gente pode estar lá, mas não podemos compactuar com aquela situação. Senão Jesus não iria lá participar ou ir lá para abençoar aquele camarada que estava lá há 38 anos. Até mesmo porque, vamos abrir um parênteses aqui, ímpio não quer dizer que são pessoas que não têm Deus. Se nós analisarmos a situação, nós vamos ver que há uma diferença entre ímpio e pecador. O que acontece aí? Quem é o ímpio? Quem é a pessoa que é ímpia? Ímpia, eu, no meu ponto de vista, acredito que são até pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus e torcem a palavra de Deus e dar conselho para outras pessoas a respeito da própria palavra para desviar a pessoa da palavra. Isso é um ímpio. Ele sabe que Deus existe, ele já participou até mesmo de bênçãos de Deus, mas hoje ele não acredita mais totalmente naquilo que ele viu antes, que já recebeu antes. Ele se tornou um ímpio. Aí ele vai começar de vez de dar conselhos bons, ele vai começar a dar conselhos ruins. Então ali que o Salmo está tentando explicar para nós que nós estamos bem-aventurados quando não irmos nos conselhos desses ímpios, e não pessoas que não conhecem a Deus. Agora, se deter em caminhos de pecadores, aí está falando de pessoas que não conhecem exatamente. Pecador é aquela pessoa que não tem Deus, que não conhece Jesus. São criaturas. E a Bíblia fala assim, que Jesus disse que aquele que o aceitou, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao qual creu no nome de Jesus. Agora, quando não tem o nome de Jesus, então essa pessoa é um pecador. Esse sim. Agora, eu ir até um local onde existem pessoas que não conhecem Deus, não quer dizer que eu não posso chegar lá e ser uma luz para aquela pessoa. E escarnecedores são aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas ficam escarnecendo da situação. Você está tentando até levar a ele a luz da palavra, mas ele fica escarnecendo da própria palavra. Então é isso, não é a questão do paralítico. Não é essa passagem que Deus está falando que não era para ir. Então talvez o discípulo não é lá no lugar de nós, lá tem ímpio, lá tem pecador. Às vezes Deus quer nos levar em certos locais que para nós achamos que não é lugar para a gente. Você pode conversar com todo mundo, você pode ter contato com qualquer pessoa. Você precisa ter contato com bastante gente. Você não pode se misturar com as coisas erradas. É isso que Jesus foi fazer lá. Ele foi lá ter contato com pessoas que não tinham Deus, que não conheciam a palavra. Mas ele foi lá para levar a palavra, porque ele era a própria palavra. Então, se você pensar assim, que não deve ir em determinado lugar, porque lá não é lugar para você, você observe da onde você veio, da onde eu vim, da onde Deus me tirou, da onde Deus te tirou, para ver se realmente aquelas pessoas também não merecem receber uma bênção de Deus. Então, vamos lá para a próxima parte, porque no versículo 6, João diz que Jesus vai perguntar para o paralítico: você quer ficar curado? Se você estivesse no lugar daquele paralítico, o que você diria para Jesus? Não, imagina, eu estou aqui porque gosto de ficar aqui. Eu tenho prazer de ver as pessoas caírem ali no poço, ser curado. Eu nem quero ser curado, eu estou aqui porque isso aqui é um hobby meu. Você responderia sim para Jesus. Eu também talvez responderia assim, não vou ser hipócrita não. Até mesmo porque eu acredito que aquele homem estava numa situação frustrante. Ele não estava ali há 30 semanas, há 30 dias, há 300 dias. Ele estava ali há 38 anos. Então, o anjo descia simplesmente de certo em certo tempo. Esse de certo em certo tempo quer dizer de ano em ano. Quer uma confirmação? Leia lá o livro de Daniel 7:25 e leia Daniel capítulo 11, versículo 13. Aí você vai ver lá que a interpretação dessa passagem aí, que é de ano em ano. Mas Jesus vai chegar para ele e vai perguntar se ele quer ser curado. Então, o interessante nisso tudo é que para uma pergunta tem que ter uma resposta. Qual foi a resposta do paralítico? Eu não tenho ninguém que me meta no tanque quando a água é agitada. Claro que eu estou falando numa figura de linguagem totalmente diferente da que aconteceu lá. Mas eu não sei se foi assim que ele respondeu para Jesus. Mas eu acredito que ele deve ter falado: eu não tenho ninguém, Senhor. Ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim. Ninguém quer nada, ninguém tem nada a ver com minha vida, não. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, todo mundo me despreza. Já era para me ter sido curado, já era para me ter saído daqui. Mas ninguém nem olha para mim.
Já era para me ter recebido a minha bênção. Porque eu já vi várias pessoas serem curadas. Eu já vi várias pessoas saírem daqui abençoadas. Mas, infelizmente, eu estou aqui. Então, eu acho que aquela forma dele responder para Jesus foi uma maneira dele se derramar aos pés de Jesus, uma frustração de tanto tempo ele estar ali e pessoas poderiam ter ajudado ele, mas ninguém estendeu a mão para ele. Então, é uma resposta frustrante que ele dá para Jesus ali. E eu não vou condenar ele por essa resposta, por quê? Porque talvez eu responderia até pior, e você também. Mas, porém, o segredo de nós entendermos o porquê que Jesus, ou Deus, nos faz tantas perguntas, se ele já sabe da resposta, depois eu vou falar para vocês. Mas no momento eu quero falar sobre os 38 anos do paralítico. Bom, para poder entender a parte de 38 anos, nós precisamos dividir o ministério de Jesus em 3 fases. A primeira fase é a fase da inauguração. A segunda fase é a fase da popularidade. E a terceira fase é a fase da oposição. Na fase da inauguração, nós temos ali Jesus com 8 dias de nascido. José e Maria vai levar o menino para o templo. Eles vão circuncidar o menino. E ali o homem tem aproximadamente 32 anos de idade, o paralítico. E já fazem aproximadamente 6 anos que o homem está ali no tanque esperando a bênção chegar. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode estar sofrendo há muito tempo, mas a sua vitória está já às portas. O tempo da inauguração chegou. Cristo já foi por nós circuncidado, para remir e cumprir tudo aquilo que eu e você precisávamos cumprir, para que Deus viesse nos perdoar e nos abençoar. A segunda parte é a parte da popularidade. Por que popularidade? Porque com 8 dias de nascido, Jesus vai desaparecer e vai reaparecer com 12 anos de idade. Aí ele vai aparecer exatamente, nós vamos encontrar ele lá no templo de Jerusalém, ali no templo, já recitando os 5 livros da Torá Sagrada: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamikma, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. É nessa hora que ele está recitando, nesse dia que ele está recitando com 12 anos de idade, que os sacerdotes, os levitas, os escribas, os fariseus vão ali admirá-lo, porque como pode um menino tão novo ter tanta sabedoria desse jeito? Da onde é que vem tanta sabedoria? É conforme o texto diz, né? Mal sabiam eles que estavam falando da própria palavra de Deus, que Jesus não estava recitando, ele era a própria palavra. Apesar de falar da palavra, ele era a própria palavra. E acredito eu também que ele não estava só citando os 5 livros de Moisés, mas também ali ele estava citando os livros poéticos, os proféticos e os históricos daquela época. Por isso que nós vemos ali as pessoas admirando ele. E com 12 anos de idade, já fazem exatamente 18 anos que aquele paralítico está na beira do tanque. Então você imagina só o tempo que aquele homem estava passando, vendo todas as pessoas sendo curadas e ele ali no mesmo lugar, ali sem poder se mover ali. Mas com fé. Porque você pode estar sofrendo, eu posso estar sofrendo. As pessoas podem até passar por nós e não dar a mínima para nós. As pessoas podem até nos desprezar, podem até tentar frustrar os nossos sonhos. O que nós não podemos fazer é perder a nossa fé, porque aquele paralítico, ele com certeza, ele guardava no seu coração que um dia ele ia sair dali, independentemente se pessoas gostavam dele ou não, se ligavam para ele ou não. Então, meu irmão, se muitas pessoas desprezam você, se na sua igreja as pessoas não gostam de você, não gostam da palavra que você prega, não gostam da forma que você serve a Deus, desde que você tenha a noção de que serve a Deus de coração, deixa as pessoas falar. Se pessoas olham para você de cima e embaixo, te desprezando, te menosprezando, não querem dar a mão para você, não querem ajudar a você a ser exatamente uma pessoa assim, como uma pessoa feliz, não se importe com isso, porque maior é que está contigo do que o que estão com eles. Essa é a realidade. Quando o paralítico fala eu não tenho ninguém, é a mesma coisa que ele quer dizer, eu sou um homem sozinho. Mas mal sabia ele que ele estava ali do lado dele e a bênção tinha chegado. Porque aquele homem esperava o movimento das águas vindo por um anjo.
E quem que aparece para ele? O dono do anjo, o Senhor dos anjos. Ele estava esperando a água se movimentar para que ele caísse lá dentro. Veio fogo, que Cristo é o fogo, além de ser água. Então tudo isso é tão somente para que você entenda de que não importa quem não ligue para você, quem não vá ao seu encontro. O importante é que Deus está sempre do seu lado e vai estar sempre indo ao seu encontro para abençoar a sua vida. Só que você tem que ter paciência e saber esperar. Ok? É isso que a passagem diz. Quando Jesus aparece com 12 anos, o homem já tem 18 anos que está na beira do tanque. Aí Jesus vai desaparecer de novo com 12 anos, porque não conta-se a história dele de 12 anos, e só vai reaparecer com 30 anos lá nas campinas do Jordão. E é lá no Jordão que ele vai ser batizado por Iohanan. Iohanan é João Batista, ou Ionohamik, que é João Batista que vai batizar Jesus. Jesus vai sair dali do batismo e o homem já tem 36 anos que está aguardando ali a sua bênção. 2 anos depois do batismo de Jesus é que Jesus vai ir até a cidade de Jerusalém. Não que ele não ia lá antes ele ia lá sim. Mas assim, ele vai depois de 36 anos. Aí 2 anos depois, Jesus vai chegar para ir à festa, que é a mensagem que nós estamos pregando. E é nesse dia que ele vai até lá no tanque de Betesdas. Ele vai passar a porta das ovelhas. Ele vai quebrar muitos paradigmas. Ele vai decepcionar muitas pessoas, porque não era para ele estar lá. É assim que funciona. Não é assim que funciona? Às vezes você decepciona as pessoas, porque pessoas te veem em determinados locais que para eles é um escândalo. Você não pode ir estar lá. Pessoas veem você conversando com determinadas pessoas e falam, não, mas esse é o que é o crente? Que crente é esse que está conversando com esse tipo de pessoa? Você sabe de que tipo de pessoa eu estou falando. Não precisa esclarecer aqui. O amor de Deus, ele abrange todo mundo. Deus amou o mundo todo para salvar-nos e nos tirar das garras de Satanás. Só que o que eu quero explicar para você é que Deus amou o mundo pessoa, nós seres humanos, tá? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele não ama o sistema que está acontecendo para trazer o homem ao mal. Mas o pecador ele ama, independente de quem seja, de qual for a pessoa, o que a pessoa está fazendo. O amor de Deus abrange no seu núcleo total. Tá? Então, às vezes, pessoas veem você conversando com um tipo de pessoa que para ele é um escândalo, deixa eu falar. Você que sabe da sua consciência diante de Deus. Se as pessoas veem você talvez em um determinado lugar que pode ser meio escândalo, você só não pode dar escândalo. Se as pessoas se escandalizarem porque você está ali, é problema da pessoa. Você com Deus é que está comandando a situação. A Bíblia fala que a nossa luz tem que resplandecer nas trevas. Então, tem pessoas que não vão em determinado local, ou determinado lugar, que não conversam com determinadas pessoas, porque para ele é escândalo. Para ele é um pecado, porque ele é crente. Eu sou crente, eu sou pastor, eu sou pregador da palavra, eu sou cantor, eu não posso me misturar com esse tipo de pessoa. E você está certo, se misturar você não pode, mas ir lá falar do amor de Deus você deve. Você não pode se misturar mesmo. Mas ir falar do amor de Cristo e fazer a obra você deve, eu devo fazer isso. Então para de criticar as pessoas que fazem quando você não quer fazer. Se você não quer fazer, dá espaço para quem quer. Porque a obra de Deus ela é infinita, ela não tem fim. Jesus falou, ide e pregai. Eis que eu vos envio as ovelhas perdidas. Então, se você não quiser ir, meu filho, deixa as pessoas irem. Se você vê alguém fazendo a obra de Deus por aí e você acha que está fazendo errado, deixa que um dia quem vai dar conta é ele com Deus. Se você está vendo que está abrindo várias igrejas por aí, abriu uma igrejinha ali, rebelou-se e abriu, deixa as coisas acontecer. Você tem a sua igreja, eu tenho a minha, deixa as pessoas trabalharem. Jesus disse que quem não é contra nós é por nós. Importa-se que o evangelho seja pregado por contenda ou por inveja. O que nós temos, a obrigação que nós temos que fazer é só orar. Uma certa feita tinha um grupo de pessoas fazendo obra em nome de Jesus. Os discípulos falaram, mestre, tem pessoas aí curando, expulsando demônio no teu nome, quer que nós vamos lá barrar eles? Não pode, não é do nosso, não anda com a gente, nunca nem vimos dele, mas estão fazendo obra no teu nome. O que Jesus falou, sabe o que para eles? Deixa eles lá fazer o que estão fazendo, porque quem não é contra nós é por nós. Não adianta eu julgar as pessoas pela aparência.
julgar a igreja pelo tamanho, julgar o pregador pela mensagem. Não adianta. Quem sabe todas as coisas é Deus. Tudo bem, existem pessoas por aí que causam escândalo, sim, mas ele vai dar conta diante de Deus no dia do acerto de conta, ele vai ter que dar conta. Não sou eu que tenho que julgar, porque Jesus não me colocou como juiz. Ah, mas nós temos a palavra ao nosso favor. Sim, nós temos a palavra ao nosso favor, mas maior é Deus para julgar as pessoas, como aconteceu aqui no paralítico. Então, depois de que Jesus tinha 30 anos de idade, com 32 anos ele vai até Jerusalém, ele vai lá no tanque de Betesda, o homem já tem 38 anos. E é nessa hora que nós vamos chegar no versículo 6, que Jesus vai dizer, quer ficar são? E ele vai falar o que eu já te falei. Agora vamos lá no mistério das perguntas. Por que Deus, por que Jesus nos pergunta tantas coisas sabendo da resposta? Ele não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Claro que sabe. É óbvio. Como onisciente, ele sabe o seu pensamento de amanhã. Ou melhor dizendo, o que você vai pensar amanhã, ele já sabe. Tudo que você vai pensar amanhã, ele está sabendo. Entendeu? Mas, por que pergunta então? Não é isso que você está equivocado? Ele pergunta, antes de falar, eu quero dizer para você assim, olha, lá no Éden, todas as vezes que Deus ia conversar com Adão, eles trocavam uma ideia, Deus ia embora, depois voltava. Só que chegou uma certa feita, quando Adão pecou, Deus volta no jardim para conversar com ele e pergunta para ele, onde é que você está, Adão? Para Abraão, ele vai falar para Abraão, Abraão, onde está Sara, sua mulher? Para Jacó, que lutou a noite inteira com Deus no val de Jaboque, quando o dia está amanhecendo, depois de lutar a noite inteira com Jacó, ele vai simplesmente olhar para Jacó e falar assim, qual que é o seu nome mesmo? Para o cego de Jericó, ou melhor dizendo antes, para Caim, ele pergunta, cadê Abel, seu irmão? Para o cego de Jericó, que estava gritando descabeladamente, pelo amor de Deus, Jesus, tenha misericórdia de mim, ele manda trazer o cego até ele, quando o cego chega até ele, ele vai dizer assim, o que você quer que eu te faça? Não é uma coisa meia fora do normal? O que será que o cego queria? Não responda não, mas o que será que ele queria? O que você responderia para Jesus se você estivesse no lugar de cego? Então essa é a questão. Deus só nos faz essas perguntas porque Ele não quer nada mais, nada menos que nós possamos nos derramar perante a sua graça, perante a sua presença. As perguntas que Ele nos faz é para que nós possamos nos derramar perante Ele. Deus quer que nós nos derramamos como aquele paralítico. Talvez o que o paralítico falou comoveu mais ainda a situação de Jesus, gente. Eu não tenho ninguém, Senhor, que me meta no tanque. Ninguém gosta de mim. Mas o homem falou para a pessoa certa. A questão é, para quem que você anda contando as suas frustrações? Para quem que você anda derramando as coisas de ruim que está acontecendo com você? Para quem? Será que você está contando para a pessoa certa? Será que suas frustrações, seus problemas, você está contando para a pessoa certa ou para quem você está contando? Porque não é para todo mundo que você deve falar as coisas que acontecem com você. Nem de bom, nem de ruim. Os seus sonhos, muitas das vezes, você está contando para pessoas erradas. Pessoas que não gostam de você, você sabe que existem pessoas que não gostam de você. Entendeu? Então, às vezes você sabe, mas você quer agradar a pessoa, fica contando as coisas para a pessoa, para que a pessoa possa tentar ser seu amigo. Quem é inimigo vai ser sempre inimigo. Se o Senhor não entrar na vida da pessoa e não fazer uma transformação, ele não vai virar seu amigo nunca. Então, olha só, Jesus, quando ouve aquela resposta do paralítico, com certeza ele se moveu de compaixão. Senão ele não teria curado o paralítico. Então, quando você se derrama aos pés do Senhor, embora ele já sabendo o que você precisa, mas fica te perguntando o que você quer, o que eu quero, o que você quer que eu te faça, clama a mim, como Jeremias 33:3 fala, e responder-te-ei. Põe-te em pé e eu falarei contigo, conforme Ezequiel. É porque Deus está dizendo, eu quero que você clame, eu quero que você se coloque de pé.
Isaías diz, as mãos do Senhor não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão agravados, mas é do Senhor e não do pastor. Pastor é bom, é para sentar-nos, nos colocar em lugares legais e fazer-nos pensar mais em Deus. Mas muitas vezes você precisa contar as suas frustrações, os seus problemas para Deus. Nem todo mundo está preparado para ouvir as suas frustrações. Tem pessoas que em vez de te ajudar vai piorar a sua situação. Mas se você contar para Deus, aí as coisas mudam. Porque o que aconteceu com o paralítico? Ah, você está aqui faz muito tempo? Ninguém gosta de você não? Fala o seguinte, levanta, pega a sua cama e vai para sua casa. Outra coisa que nos deixa intrigado. Por quê? O homem está há 38 anos deitado naquela cama. Analise comigo. Jesus vai curar aquele homem e vai dizer, pega ela e leva para casa. A cama não é tão importante, eu acredito eu. O mais importante era o paralítico. Por que aquela cama não ficou lá, ou ele não deixou ali aquela cama para outras pessoas poderem deitar? Não sei se alguém teria coragem de deitar naquela cama. Mas é só uma figura de linguagem para nós entendermos qual a razão de Jesus mandar ele pegar a cama e levar para casa. Porque mais ou menos funcionaria assim. Se Jesus manda ele levar aquela cama, Jesus quis dizer o seguinte, pega essa cama e leva para sua casa, coloque ela no lugar visível, onde você possa ver quando você entrar, quando você sair, quando você for dormir, quando você for comer. Todas as vezes que você for fazer alguma atividade, você sempre olha para aquela cama. Leva para casa e deixa ela lá. Porque no dia em que você se achar que é o cara, achar que é o bambambam, que é o bom, que agora você não precisa de mais ninguém, porque agora você já não é mais paralítico. No dia que você se achar que é tudo, que nada mais barra você. Quando você começar a pensar em sair por aí plantando bananeira, virando piruleta, virando macaquinho, dando pulos querendo pular maior do que as pessoas, olhe para aquela cama e você vai lembrar de onde eu te tirei. Olhe para lá, porque não é assim que acontece. Quantas pessoas aí que antes de ter as coisas são humildes, antes de receber a bênção são uma bênção. Enquanto com você te abraça, te beija, a paz do Senhor, e aquela comunhão toda, e aquele negócio todo, porque ele é humilde, não tem nada. Mas depois que recebe as bênçãos, ele acha que é o tal. Antigamente não sabia pregar, antigamente não sabia cantar direito, não sabia tocar, tocava um violãozinho de 5 cordas, 6 cordas, num culto de família, num cômodo de 4x4. Mas agora virou um músico profissional, agora virou um pregador profissional, agora virou um pastor profissional. E agora para ele, a cama não serve mais. Se esqueceu de onde ele veio. Veja que Jesus quis falar para o paralítico. Você pega essa cama e leve para sua casa, para que você sempre se lembre de onde eu te tirei. É óbvio que a situação é bem real. Deus quer que nós nos lembremos de onde Ele nos tirou e que nunca deixemos de ser humilde porque recebemos algo de Deus e fulano não recebeu. Porque eu sei cantar e fulano não sabe. Porque eu sei pregar e fulano não sabe. Ele erra nas palavras, ele não sabe interpretar o texto direito. Olha como é que ele prega. Dá até sono. Sim, irmãos, pode ser que dê até sono. Vamos orar para essa pessoa, para que Deus possa levar o dom da palavra até ele, para que ele vire um excelente pregador na presença de Deus, com humildade. Muitas pessoas que falam, fulano é um grande pregador, um grande homem de Deus. Esse sim eu quero que pregue na minha igreja. Esse sim eu quero que cante. Olha só que cantor bonito, que músico bom. Eu quero esse. Fulano Eu quero explicar uma coisa para você, que não existe grande pregador, filho. Não existe grandes homens de Deus. Isso é balela, viu? Aprenda uma coisa. O que existe são grandes mensagens. Porque nós somos simplesmente vasos de barro. Somos utilizados como instrumento de Deus para fazermos a sua obra. Então, se você tem esse costume
Hoje vai vir um grande pregador na minha igreja. Hoje vai vir um grande mensageiro. Mentira, não existe nada disso. Nada disso. Existem grandes mensagens. Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a palavra. Nós somos só uma tubulação de conexão, onde passa-se as mensagens e chega até as pessoas. Ah, mas a tubulação está danificada. E é um problema da tubulação. O compromisso é passar por dentro dela, da palavra. Então pensa sempre nisso. Porque depois que você recebeu a bênção, como aquele paralítico, toma a tua cama, ele tomou a cama e foi embora. Aí vem aqui os fariseus, os escribas, e viu o homem carregando a cama, parou o homem e falou: ei, para aí. O que você está pensando que está fazendo? Você está doido carregando a cama hoje? Tu não sabe que hoje é sábado? Não te é lícito carregar a cama no sábado. Aí o paralítico falou assim: pois é, eu não sinto muito, mas quem me curou, quem me deu ordem para carregar a cama. Se você estiver de reclamar, vai reclamar com quem me curou. Eles disseram: mas quem foi que te deu essa ordem? Quem foi que te curou? Aí o paralítico parou, pensou, falou assim: sabe que eu não sei? Pois é, eu não faço ideia de quem é a pessoa. Quantas pessoas recebem bênção de Deus, irmão? Quantas? Quantas pessoas que são abençoadas por Deus e acham que é tudo? Quantas pessoas estão na igreja, ouvem a palavra de Deus? Quantas pessoas estão na igreja, escutam Deus falar através da mensagem, de um louvor? Quando ele sai dali, ele se esquece de quem falou com ele, quem é a pessoa que abençoou ele. Quando ele encontra algumas pessoas, fala: onde você está vindo? Eu estou vindo do culto. Como é que foi o culto? O culto? Então, o culto é o culto. É, o culto. Ah, é? Foi, quais são os hinos que cantou lá no culto? Os hinos? Então, cantou hino sim, cantou, mas... E a palavra? De onde foi a palavra? A mensagem foi pregada na onde mesmo? A mensagem... Você estava lá no culto? Eu estava. Então, e como é que foi a palavra lá? A palavra, né? Então, a palavra. A palavra foi sim. Ele esquece. Ele não lembra de mais nada. Só recebeu a bênção e vazou. Mas não era culpa do homem também, né? Porque o homem devia estar muito feliz naquele momento. Não é a questão que eu estou dizendo que o homem estava errado. Ele não sabia. Isso quer dizer que Deus não precisa que as pessoas o conheçam para que o abençoe. Essa é a realidade da interpretação. Não precisa a pessoa conhecer. O importante é que Jesus conhece a pessoa. Não precisa a pessoa ter fé para ser curado. Sabia disso? Porque senão o paralítico não teria curado. Jesus não perguntou: você tem fé que eu vou te curar, filho? Se você tiver fé, eu te curo. Foi assim? Não. Jesus falou: para algumas pessoas ele disse, mas para o paralítico não. Ele disse: levanta, toma tua cama e vai. Não disse: olha, se você tiver fé, eu te curo. Porque eu sou Jesus. Olha, eu quero curar você. Sabe quem eu sou? Eu sou o Messias. Eu vim para te fazer essa obra. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Verbo. Você entendeu? Não houve nessa palestra de Jesus. Ele só perguntou: o que você quer que eu te faça? Queres ficar são? O paralítico resmungou com ele, ou respondeu, né, na melhor maneira, dizendo melhor. Jesus foi lá e falou: pega sua cama e vai. Não houve uma apresentação. Tá bom então, filho, ó, eu cheguei, eu sou Jesus, a filha de Maria, mas José, viu? Sou irmão de Tiago, sou irmão de Judas, não Iscariote, tá? Sou irmão de Zebedeu, enfim, sou irmão de todo mundo, mesmo de quem não é da linhagem de sangue de minha mãe, mas eu sou Jesus. Tá? Vou te curar, e quando você sair daqui, que encontrar alguém e perguntar quem foi que te curou, você fala: foi Jesus que te curou. E ele falou que era o Messias, que era o Filho de Deus. Você fala isso para a pessoa. Não houve nada disso. Pelo contrário, o homem falou assim: eu não sei quem me curou. Não sei quem me curou. Essa é a realidade da história. E tem pessoas que falam: você tem que ter fé. Você precisa não sei o quê. Lógico. Para nós que conhecemos Deus, já fomos libertos pela palavra de Deus, já temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, sim, precisamos ter fé. Eu estou dizendo para quem nunca viu, não conhece, nunca foi pregada a palavra. Se Deus quiser ir lá curar e abençoar ele, Deus cura sem eles conhecer quem é Deus. Ok? Entendeu? Mas fulano tem e eu não tenho.
Por que fulano nem crente tem tantas coisas e eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu sou isso, estou no culto todos os dias, fulano fala palavrão e faz não sei o que, olha lá como é que está, isso é um problema dele com Deus. O sol nasce para os justos e para os injustos. É isso que eu quero tentar passar para você. Aí depois tem um reencontro do paralítico com Jesus. No reencontro que está no versículo 14 e 15, nós vamos ver que o ex-paralítico reencontrando com Jesus, Jesus diz a ele, olha, você está curado, então não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quando eles se reencontram, você percebe que Jesus vai ter uma conversa com ele, olha, você é aquele paralítico lá? É, sou eu mesmo. Pô, legal, eu estou feliz por você, cara. Mas eu vou te dar um conselho, olha, não peques mais. Aí mudou a situação, tá vendo? Peques mais para que não te suceda coisa pior. Bom, se nós analisarmos a conversa, vai dar a entender que Jesus está ameaçando a pessoa, que ele tem que ficar sem pecado para que não aconteça coisa pior com ele. Não é isso. No versículo 14 ali, na verdade, do Evangelho de João, Jesus está exatamente dizendo a ele que aquele homem mais deixou, né, na verdade, aquele homem deixou bem claro para ele, Jesus deixou bem claro para aquele homem, que a mudança de suas circunstâncias, ou da circunstância dele, poderia até mudar algumas coisas na vida dele, se acaso ele mudasse para pior. Se aquele homem, a partir do momento que ele foi curado, Jesus quis dizer, agora você procura não pecar mais, para que você não aconteça coisas piores do que para você. Então é uma forma de dizer assim, permaneça na graça, porque pode acontecer coisas ruins com você e de repente vai ser pior. Todos nós que aceitamos a Jesus, que conhecemos a palavra, nós precisamos entender uma coisa, que temos que permanecer na presença de Deus, para que não nos suceda coisa pior. Para aquele paralítico, o que era ser pior do que ser paralítico? A morte. Então, é isso que Jesus quis dizer para ele. Pior do que ser paralítico é só morrer. Mas a pior morte não é nem tanta morte física, mas a morte espiritual. Porque Jesus nunca teve preocupação em curar o nosso corpo físico. A preocupação de Jesus sempre foi curar a nossa alma. Então, nós vemos aquele paralítico de Cafarnaum, que descia de um telhado, os amigos dele descia ele numa cama. Jesus olhou para ele e falou assim, tenha fé, filho, tenha de bom ânimo, tua fé te salvou. Ele não foi lá para ser salvo, ele foi para ser curado. Mas Jesus, ele primeiro quer curar nós internos. Então isso que ele quer dizer paralítico, olha, você não peques mais, porque pior do que ser paralítico é você morrer espiritualmente. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Se não deu, futuramente, se você quiser me ligar para nós conversarmos melhor, você me liga. 996557974 ou manda um WhatsApp para mim, que a gente vai falar melhor as coisas, ou tentar explicar melhor para você as coisas, né? E como o paralítico já conhecia Jesus agora, depois de curado, ele vai voltar lá para os sacerdotes, para os escribas, e vai dizer, olha, eu encontrei a pessoa que me curou, agora sim, eu sei quem é. Ele vai dizer para os sacerdotes lá, ele vai dizer para os escribas, os fariseus, eu sei quem é que me curou, agora eu já posso falar para vocês quem foi. O nome dele é Jesus. É ele que me curou. Ele é filho de Maria, não é José. Beleza? Então tá. Sabe por que o paralítico fez isso? Não foi para cagotar Jesus, não. Foi porque ele queria tirar o peso da consciência, porque aqueles homens acharam que ele estava afligindo a lei de Deus. E ele não estava afligindo a lei de Deus. O ex-paralítico estava carregando na cama, não é porque ele estava afrontando a lei. Ele estava carregando na cama porque foi uma ordem direta de Jesus. Então, mesmo que você acha que tem que guardar a lei para poder ser abençoado, para que Deus esteja perto de você, mas Jesus veio para cumprir a lei. Então, como ele já cumpriu a lei para nós, hoje você não precisa mais ficar debaixo do jugo da lei. Hoje você tem a graça de Deus através de Cristo. Então você pode fazer tudo o que você quiser hoje, na medida do possível, para que a obra de Deus vá avante, sem danificar religião, credo religioso, ou nada que as pessoas venham tentar te acusar que você está fazendo de errado.
pode ser na segunda, na sexta, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e assim sucessivamente. Tá? Porque Jesus até do sábado ele é Senhor. Ok? Deus abençoe para você que fica aí essa mensagem no seu coração. Se você quiser curtir ela e enviar e dar a sua crítica a respeito do assunto, você tem seus direitos, tá? Estamos aí iniciando a partir de hoje essas mensagens em vídeos e pode ser que alguma coisa ficou a desejar, mas de acordo com o que nós vamos fazendo e estudando e pondo nos vídeos as mensagens, nós vamos melhorando passo a passo. Mas até então eu creio que o que Deus tinha para falar conosco é isso que nós falamos aqui na passagem de João capítulo 5. Amém? Deus abençoe. Quero orar por você e abençoar você em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar juntos para que Deus nos abençoe. Senhor meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por esse momento abençoado, por essa parte, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui expressando um pouco da Tua palavra aos nossos irmãos. Abençoe os nossos ouvintes, seja o Senhor deles, cura as enfermidades de cada um que estão ouvindo se estiver enfermo, volte a dar a alegria da salvação para cada um, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração. Amém? Deus abençoe.